Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário do dia você está assistindo esse vídeo, mas independente do horário, eu quero agradecer por você nos permitir adentrar na sua casa para mais um episódio, mais um podcast que nós estamos aqui gravando, mais um REC nessa segunda-feira. E eu quero te desejar uma semana abençoada para a sua vida, para a sua casa, para os seus familiares. Que Deus possa te abençoar, uma semana de direção. Estamos aqui com... Gente, eu vou falar aqui, é um motivo de honra. Tá aqui comigo dois príncipes de Deus. Um você já conhece, ele já passou por aqui, a parte 2, mas calma. Eu não vou falar dele agora não, vou deixar vocês um pouquinho ansiosos, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu agradeço a Deus por me permitir estar aqui mais uma vez, gravando esse conteúdo para vocês, edificando vidas. Eu estou recebendo bastante testemunho, bastante feedback. Vai ter um momento que a gente vai passar somente as palavras que eu estou recebendo de pessoas, de segmentos que estão sendo alcançados por essa mesa que está acontecendo aqui. Mas, como eu sempre falo para vocês, não é somente chegar aqui, não é somente gravar. Existe todos os bastidores, existe uma produção. E eu agradeço meu amigo Leandro, ele está aqui novamente. Ele ficou sumido durante umas 3 segunda-feira, ele viajou, casou, o homem tá alinhado. Mas eu gosto quando ele tá aqui Thiago também comigo, que segura um na minha esquerda, um na minha direita. São como Arão e Ur, estão comigo nesse percurso, nesse projeto, e nós sabemos que Deus nos levará a alcançar coisas maiores. Eu quero agradecer a cada patrocinador, a cada cooperador, a cada colaborador que tem plantado semente, que tem honrado o nosso projeto a cada mês, que tem nos ajudado a cada vez mais dar seguimento a essa obra e essa nobre missão que Deus colocou no meu coração. Desde já, eu quero agradecer ao Depósito de Bebidas do Júnior e do Bar Pai Filho, que tem plantado semente. Meus amigos, que Deus possa te abençoar cada vez mais, que Deus possa alavancar e expandir as rotas de vocês. Eu quero agradecer a Naná Modas. Gente, enquanto eu estou falando, está aparecendo aqui no meu lado direito um QR Code para que você possa apontar a tela do seu celular, a câmera do seu celular e ser inserido nesses segmentos que eu estou falando. Eu quero agradecer a minha amiga Naná Modas, que é responsável da moda feminina do Rio de Janeiro, do Brasil. Ela está tomando conta de tudo, minha amiga. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer já a minha amiga Jaqueline, vendedora de cordões, pulseiras, relógios de prata. Minha amiga está cada vez mais conquistando um espaço na nossa nação. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Eu quero te agradecer também a barbearia do Ranieri, que tem plantado uma semente cada vez mais importante no nosso projeto. Eu quero agradecer a Monique Torquato, a Vanessa Torquato, vendedoras de cesta básica, kit churrasco, Yakult. Eu quero te agradecer, minhas mães na fé, que têm honrado o compromisso de estar plantando no altar. Eu vou olhar aqui que são muito patrocinador e eu posso acabar esquecendo de alguém. Semana passada eu já tomei um esporro e eu não quero tomar esse esporro de novo não. Eu quero agradecer ao Jorge e a Kelly, que vende batata frita, que vende peito de frango ali na Praça da Guilherme, que tem o seu cosmético. Meu amigo, muito obrigado. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Eu quero agradecer também ao Fred, rei do açaí de Copacabana. Meus irmãos, pensa no açaí gostoso. O cara tá tomando conta de Copacabana ali. Fred, que Deus possa te abençoar, tá bom, meu amigo? Eu quero agradecer desde já ao Paulo Torres. O cara, ele mexe com eletricidade, mexe com drywall, mexe com ar-condicionado. Paulo Torres é o famoso 1001 utilidades. Paulo, que Deus possa te abençoar, tá bom, meu amigo? Eu quero agradecer, não posso esquecer, minha digníssima esposa, Trajes Infantis, que é responsável do segmento de moda infantil. Você que tem filho, sobrinho, crianças, você que procura peça de roupa, ó, eu sou suspeito em falar, a esposa é minha, mas ou pessoazinha para entender de moda. Gente, vai lá, aponta o celular aqui e vão ver o conteúdo que ela tem postado no Instagram. Chegamos ao fim dos patrocinadores e agora eu quero agradecer desde já a presença de 2 amigos, 2 ilustres que estão aqui. Recebam com palmas e carinhos Evangelista Rodrigo e Evangelista Daniel Costa. Bate palma aí, Thiago. Sempre tem que falar pra tu bater palma. Sempre tem que falar pro Thiago bater palma. Gente, tá comigo aqui 2 príncipes de Deus, Evangelista Rodrigo,
evangelista Daniel Costa. Desde já, antes de eu passar a palavra para vocês, eu quero agradecer a honra, o carinho que vocês têm pela minha vida, pelo meu ministério, por esse projeto. É a segunda vez que o Daniel já tá de casa, tá não, Daniel? O Daniel já tá de casa e uma honra saber que é o primeiro podcast do evangelista Rodrigo. Rodrigo, eu já vou te passar as palavras, se apresenta pro meu público aí, para que todos possam te conhecer. A palavra tá contigo, irmão. Galera, me chamo Rodrigo Soares, né? Sou evangelista da Casa do Senhor, congrego ali na comunidade evangélica Tempo Novo do Pichincha, e desde já quero mandar aqui um abraço para os meus líderes, meus pastores, pastor Marcelo e pastora Vívia. Sou casado, né, com a minha linda, digníssima esposa Tatiane. Aleluia. Meu amor, beijo para você. E também não posso deixar de mandar um abraço para os meus filhos, senão eles me cobram. Pai, você nem falou de mim. Emanuele, um abraço, filha. E Daniel, te amo, tá? Essa é a minha vida, irmão. E é isso. Tá comigo, tá conosco também, evangelista Daniel Costa. Já é de casa, já tá aqui a parte 2. Eu tenho que te trazer uma parte 2 entre eu e você. Já reclamou aqui que eu falei a beça. Daniel, se apresenta, tá contigo. Fala, gente, que alegria poder retornar a esse trabalho, esse projeto tão abençoado que tem edificado tantas vidas. Quero agradecer aqui ao Luiz Augusto, Trovão, muito obrigado, Leandro, Deus abençoe a vida de vocês. E é muito bom sempre estar aqui. Eu acho que a galera já me conhece, para quem não me conhece, eu sou o evangelista Daniel. Assim como o Rodrigo, também faço parte da comunidade evangélica Tempo Novo. Para os meus líderes, lá vai um abraço. Casado, minha esposa é a Débora e o meu filhão é o Caleb. O obreiro. Né? É o obreiro. Pentecostal toda a vida. Gente, antes de nós darmos início a essa conversa, eu quero te pedir que você não pode esquecer de 3 coisas. Curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso aqui é importante para edificar vidas de mais pessoas. Esse vídeo aqui alcançar cada vez mais pessoas. Gente, vamos dar início à nossa conversa? Vamos lá, vamos embora. Vamos para cima? Vamos. Eu tava hoje, desde quando eu tava conversando com o Rodrigo e até mesmo conversando com a Pamela, sobre provisão e providência. E eu quero que a gente possa caminhar no dia de hoje falando sobre provisão e providência. Mas antes de qualquer coisa, antes de eu entrar nesse tema, que eu sei que nós temos bastante assunto para falar, eu quero perguntar, Rodrigo, quanto tempo já de altar que você já está na caminhada aí? Quanto tempo já de pregador itinerante? Como é que nasceu essa chama, esse chamado? Quando foi que Deus... Vambora, meu servo, é a hora. Meu amigo, eu já tô um pouquinho nessa estrada. Um pouquinho. Para mim ainda considero um iniciante, né? Mas eu prego desde os meus 17 anos de idade. Uau. Foi no período que eu comecei, onde o pastor, ele viu esse potencial em mim, né? E bem da verdade que eu mesmo, né? Como acredito que a sua maioria que recebe essa oportunidade acha que não está condicionado para ela, se acha incapaz, né? E fora que tem o nervosismo, a tremedeira, sim, né? E eu tinha uma dificuldade por conta da vergonha, mas foi nesse período aí que esse pastor foi muito usado, pastor Antônio, manda até um abraço para ele, se ele estiver nos assistindo. E aí começou isso queimar, e até hoje aí a gente tá nessa... E vocês hoje em dia congregam junto? Vocês já estão quanto tempo congregando junto? Vai fazer juntos vai fazer um ano e 5 meses, eu acredito. Juntos. Como é que aconteceu essa dupla dinâmica aí? Então, vamos lá. Conta um pouco pra mim. Porque vocês são timão e pum, vocês são em casa. Essa história é engraçada. Então, na realidade, a gente vem do mesmo lugar, né? A gente mora na Cidade de Deus, na mesma comunidade. E a sogra do Rodrigo tinha um ponto de pregação que, por incrível que pareça, é do lado da casa da minha avó, né? E todas as terças-feiras, minha avó ia no culto que havia na casa da sogra do Rodrigo e eu, consequentemente, como novo, sendo criado por ela, ia lá. E o Rodrigo sempre estava lá. E eu, na época, gostava muito de corinho e havia um grupo do ponto de pregação, inclusive o nome desse grupo era Obed-Edom. Justamente porque... Como o ponto de pregação era dentro de uma casa, e a gente sabe que quando a Arca da Aliança chegou na casa de Obed-Edom, houve a prosperidade. Sim, então eles colocaram o nome do grupo de Obed-Edom,
e a gente fazia parte do grupo. O grupo era eu, o Rodrigo... O grupo de Corim. De Corim. Eu, o Rodrigo, o sogro do Rodrigo. Meu cunhado, o cunhado da cadeira de roda. Da cadeira de roda. E a gente rodava as vigílias de Jacarepaguá. Meu Deus. Um com o tantã, o outro com o pandeiro. E aquela solo coisa era quem, boa. o solo? Era eu, o Rodrigo, aí depois trocava, era o cunhado do Rodrigo. Todo mundo cantava nesse grupo, né? Todo mundo, irmão, uma parte importante do teu ministério. Todo mundo sabe que o Daniel antes era cantor de corim? A maioria das pessoas, cara. A maioria. Na verdade, eu acredito. Só de Jacarepaguá. Isso aí. A maioria das Jacarepaguá. pessoas, assim, que estão perto de mim, que Sim. moram perto de mim, que me conhecem há muito tempo, sabe disso. Né? Justamente, se você for onde eu moro, eu não sou conhecido como Daniel Costa, como Danielzinho, porque eu comecei muito novo, inclusive Sim. cantando corinho, né? Mas a galera do Instagram que me segue hoje, que me vê pregando, eu acho que eles não sabem, não. Não sabe. Mas Quem pessoal- começou agora, quem começou a seguir Não, agora. sabe não. E muito sabe menos não. o cantor o Rodrigo. Com certeza, não. Com certeza não, irmão. Mas o nosso início foi cantando corinho. Excelente. Foi assim. Corinho. E essa conexão no altar, hoje em dia, na igreja de vocês, como é que funciona? Ah, Essa Irmão, conexão. Essa conexão já era antes isso aí. de nós congregarmos juntos. Sim. Sempre, graças a Deus, a gente teve essa conexão, né? E o Daniel foi uma peça muito importante também no meu ministério, por conta de quando eu não conseguia atender quem eu tinha que jogar. Daniel? Daniel, E assim irmão. vice-versa. Isso aí. E diz que é assim vice-versa. Entendeu? Isso É. aí, e, inclusive, é algo que eu sempre deixo registrado, porque o meu início de começar a pregar, né, foi olhando o Rodrigo pregar, porque eu não pregava, por Sim. mais que eu tinha um desejo muito grande e existiam profecias a respeito disso na minha vida, eu não tinha esse costume, como ele bem falou aqui no início, havia aquele nervosismo, a responsabilidade de estar no altar, né, e eu me lembro que a primeira mensagem que preguei, né, foi a do Rodrigo, né, e irmão. muitas das coisas que tenho, foi a dele, muitas das coisas que tenho, né, até hoje que sei, mensagens que montei, foi através dele. Por isso que eu sempre falo que ele foi o cara que me ensinou a pregar. Porque ele foi o cara que foi usado por Deus para abrir a minha visão a respeito da palavra de Deus, né? E como ele tá falando aqui, o Rodrigo cansou de me indicar em um montão de lugares. Numa época, mano, que ninguém me levava para lugar nenhum. E já tinha uma indicação do Rodrigo, uma pessoa que já começou antes de você, que tem um peso. Nós sabemos que essa Isso aí. indicação tem um peso. Isso aí. Não dá pra indicar qualquer um. É Isso aí. verdade, Então, é verdade. Pô, E por incrível que pareça, Luiz Augusto, foi numa época que eu era muito cru ainda no ministério, muito novo, né? E o Rodrigo fazia uma propaganda de mim, cara, que tu não tem noção. Leva o menino que o menino é bom. Não era nada, mano, furada. E essa época também, a gente precisa lembrar que era uma época que poucas pessoas tinham oportunidade Verdade. para se subir no altar, Verdade. pregar, Era muito ter mais até difícil. mesmo uma oportunidade, era muito mais difícil. Então, novo, pior ainda. Entendeu? Verdade. cara, Mas- sabe o que desbloqueou um pouco a minha mente quando você tava falando do Rodrigo? Que podemos dizer em outras palavras que ele é, como pregador, ele é a tua referência. Isso, não, né? ele é. Em outras palavras. Ele é minha referência. E é importante, isso aqui é muito bom, eu sempre tive esse pensamento, que é bom você ter como referência pessoas que você conhece. Uau. Com certeza. Vamos entrar um pouquinho nisso aqui? Vambora. Porque o que eu vejo de tanta gente chamando pessoas de referência, que nunca teve nem 5 minutos de mesa, Isso aí. não sabe a índole, Não conheço. não sabe o caráter, não sabe a essência da pessoa, aí vê a pessoa pregando, a pessoa vira a igreja, tem uns cortes maneiros no YouTube, é minha referência, é minha referência. Tem os Tu conhece? seguidores, já é referência. Tu conhece. Porque joio também cresce, irmão. É verdade. É, Verdade. o que tu acha um pouco sobre isso, Rodrigo? A gente vai na Bíblia, irmão. Qual era a referência de Eliseu? Meu Deus. Elias. Mas o que Eliseu fazia para Elias? Carregava água para ele, irmão. Então, tinha companheirismo, conhecia, andava junto, estavam próximo um do outro. Então, sim, Eliseu podia chamar Elias de referência. Sim. Porque não foi só por um momento que ele viu Elias profetizar. Meu Deus, Não. isso é muito forte. Ele acompanhou até a partida de Elias, até o último momento de Elias. Então ele poderia dizer e afirmar que Elias foi uma referência para o seu ministério. O que tu acha um pouco sobre isso, irmão? Então, cara, dentro do que o Rodrigo tá falando, que ele tá sendo muito feliz dentro da aplicação dele, a gente vive num tempo hoje, Luiz Augusto, que na realidade o que a gente tem como referência para nós é o cara ter uma boa mensagem Sim. e não o caráter que ele carrega, sabe?
essa é a nossa geração. Olha, o cara que tem uma mensagem muito boa, uma oratória muito boa, uma quantidade de agendas, uma quantidade de seguidor no Instagram e trata esse cara como referência na vida. Eu acredito que, se eu não me engano, até na primeira vez que eu tive a oportunidade de estar aqui, eu falei um pouco a respeito disso, que na maioria das vezes os jovens de hoje têm como referência alguém que já tem um nome no cenário nacional, né? Mas para mim, quando se trata de referência, tem que ser alguém que você conhece a vida, que você conhece a história, que você sabe o quanto o cara cavou para estar onde está, sabe? Não é sobre a mensagem que o Rodrigo carrega, não é sobre a desenvoltura que ele tem no altar, mas é sobre alguém que eu vejo que é um excelente pai, é um cara que é trabalhador, é um cara que é homem de Deus, que eu conheço a vida, que eu tô perto, que eu posso assinar embaixo porque eu sei quem é. Tu conhece então é o caráter. sobre isso. Irmão, eu até levei uma saudação dessa no projeto do Renan Santos, do evangelista Renan Santos, que tem o Submersos. E esses dias, dentro dessa semana da saudação que eu levei no Submerso, eu estava até comentando com o Thiago, eu estava lendo 1 Samuel, eu estava lendo a história de Ana. E a gente sabe que existia um plano espiritual, um projeto da parte de Deus, de colocar Samuel inserido na casa de Eli. Só que o outro lado, aonde que o nosso podcast vai, eu fiquei me perguntando, por que Ana confia colocar um filho na casa de alguém que ela não conhece? A Bíblia não menciona pra gente que Ana teve relacionamento com Eli, um relacionamento de amizade, um relacionamento parentesco, um relacionamento que a gente pode ver base de confiabilidade. A Bíblia não menciona nada disso. A Bíblia só menciona que ela entrega Samuel pra casa de Eli. Só que se Ana soubesse o que estava acontecendo na casa de Eli, a casa de Eli seria a última opção que Ana pensaria em colocar. Uau. Porque Ofni e Finéias viviam errado, Eli era omisso, que via erro e não falava nada, só que por que ela coloca Samuel na casa de Eli? Porque ela tá olhando por carga eclesiástica, mas não tá olhando pro homem. Ela tá olhando pro sacerdote, mas não tá olhando pra essência. Então todas as vezes que a gente olha pro cargo eclesiástico, toda vez que a gente olha pra mensagem, todas as vezes que a gente olha pro status, pra popularidade, a gente chama de referência que a gente nem conhece. Aí como é que uma sociedade, uma população, muitas das vezes até de jovens pregadores, pessoas que estão nascendo na pregação hoje em dia, como eu, que eu me considero um iniciante, um bebê de engateando, tá chamando pessoas que nem conhecem de referência. Verdade. Então a gente pode se dizer, Luiz, que hoje nós não temos referência de caráter, mas sim de talentos. Meu Deus. Uau. Meu Deus. Repete isso aí, irmão. Repete. Hoje nós não temos mais referências de caráter, mas sim de talentos. E é por isso que a gente tem visto muito desastre no nosso meio. Por conta que o que está valendo hoje em dia não é o mais caráter que a pessoa tem, mas sim o talento que ele carrega. E todo talentoso, ele é propício a ser um grande rebelde. Meu Deus. Todo talentoso é propício a ser um grande rebelde. Um grande rebelde. Isso é top, hein? Isso é porque forte. Quem tem caráter, ele é leal aonde ele estiver. Só que hoje em dia, a gente já não vê mais pelo caráter da pessoa, a gente vê pelo talento, pela pregação, pela fala, né? Pela vestimenta. Né? Então isso é muito perigoso. Cara, eu vou falar uma coisa aqui, que isso aqui é polêmica. Isso aqui vai dar polêmica. Isso aí não, entrou numa área de polêmica. Entrou mesmo. Entrou numa área e eu não vou ceder. Eu não vou arregar. Eu comecei com a Pamela. Assim que eu comecei o ministério ali, em indas e vindas, eu acompanhando amigos próximos em agendas, em cultos, né? Indo em outras igrejas, eu comecei a perceber, e Deus me falou assim, ó, não quero mais que você acompanhe ninguém. Não é tempo mais de você ir com alguém em agenda. Por quê, irmão? Vou te falar o porquê, o que estava acontecendo comigo. E eu sou sincero para falar isso, aconteceu comigo. Porque tu via muito pregador no altar e o cara virava a igreja. Uma mensagem espetacular. Tu fala, caraca, que Deus usou esse cara tremendamente. Só que chegava na recepção, irmão, era cada coisa que tu ouvia... Reveladora. Que tu olhava pro lado assim e falava assim... É o mesmo que pregou? Pô, eu não tô ouvindo isso aqui, não. Não, que ontem... Não, que não sei o quê. Não, que...
Aí, o Luiz Augusto começou a cometer certos erros. Eu, irmão, falo de mim. Sim. Eu comecei a cometer certas falhas. E todas as vezes que o Espírito Santo me incomodava, eu falava assim, mas o pastor lá, pô, falou que fez e continua aí. Isso aqui não é nada. Aí até que um dia o Espírito Santo falou assim, o pastor lá é o pastor lá. Você é você. Meu Deus. E cada um eu trato com uma particularidade. Isso aí. Não tenta se vincular a erro de alguém. Aí a gente lembra do tu, porém, continua o mesmo. Quando Paulo vai falar para Timóteo, me fugiu a memória agora. Quando Paulo vai falar assim, tu, porém, continua o mesmo, o que Paulo está querendo dizer? Não vincula o teu posicionamento com alguém. Não terceirize. O teu posicionamento é um só. Tu não pode vincular. E quando você falou isso aí, irmão, referência de talento, mas não de caráter, é o que a gente está vendo na nossa sociedade. É uma realidade muito grande, mas eu acredito também que a gente não levou para frente os bons costumes dos antepassados. Por quê? Eu lembro de uma época que a gente ia pregar em alguns lugares e a gente, antes de ser convidado para pregar, a pessoa não pedia vídeo para saber se a gente pregava bem ou não. As pessoas pediam o nome da nossa igreja, o nome do nosso pastor, aonde a gente era, pediam boas referências a respeito do nosso caráter, se tinha igreja, se não tinha, se tinha pastor, se não tinha. Hoje o que faz alguém subir ao altar não é mais a referência que ele tem pelo caráter que ele carrega, mas é os 30 segundos de rio que ele posta no Instagram. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que não ter levado esse bom costume que os antepassados faziam, ou eles tinham como posicionamento, acabou gerando essa situação tão desagradável hoje em cima dos altares. Eu falo muito com o Rodrigo, com o pastor lá na igreja, sobre isso, sobre a gente zelar pelo altar, né? Porque o que tem também, cara, de itinerante que não tem igreja, Sim. itinerante que não tem pastor, o cara prega bem, cara, mas o cara não tem igreja, o cara não tem pastor. Não congrega em lugar nenhum, não tem lugar liderança. nenhum, irmão. Não obedece ninguém, não respeita Tá ninguém. entendendo? Eu ia entrar nesse ponto Então, que assim, a maioria dos talentosos, eles não tem casa. Tá entendendo? Eles não tem casa, irmão. Aí você pergunta onde o cara toma Santa Ceia, irmão? Quem é a cobertura espiritual dele? É um assunto polêmico, mas é um assunto necessário. Sim. Tá entendendo? É um assunto necessário, porque eu sempre digo algo, Luiz Augusto, a itinerância é para quem é chamado, não é para quem é aventureiro. Tá entendendo? Eu vejo milhares de amigos que falam, pô, está acontecendo isso, isso e isso, a porta não tá abrindo. Aí eu falo para eles, vocês têm que saber se você foi chamado de fato, foi chamado ou se você está numa aventura. Meu Deus. Tá entendendo? E tem gente que tá tratando a pregação hoje com status, glamour, como uma ferramenta para ganhar seguidor e esqueceu que só dá para ir quem foi chamado por Deus. Então, acho que essa situação adversa que está acontecendo é porque a gente não está tendo cuidado com o altar, porque a gente não está tendo esse princípio de zelar pelo altar. Vem de onde? Quem é o pastor? Qual é a igreja? Sim. Tá entendendo? Porque Sim. é mais importante do que o conteúdo da minha mensagem, tá entendendo? É o lugar da onde Sim. eu venho, Sim. sobre a liderança de quem eu estou. Sim. Então, é um assunto muito necessário. Mais importante de a pregação é saber quem está pregando. Uau. Posso polemizar mais um pouquinho? Pode. Vai, culpa também não é nem desses sem casas. Culpa também é daqueles que chamam, que convidam. Isso, é isso aí. Não pede uma isso aí. referência, não liga pro pastor, não pergunta de onde é a igreja. É isso não aí. sabe nem de onde vem, irmão. Quer atacar o microfone na mão de qualquer um. Entendeu? Qualquer Por um causa que viu, do talento. Por causa do talento. É Meu complicado. Deus. E essa espada acaba cortando por dois lados, porque ser referência e procurar referência, né? A gente não vê mais pessoas, né, se preocupando em ser uma referência para jovens que estão iniciando. Uau. A gente não vê mais o caráter da Verdade. pessoa, uma índole reta para quem está acompanhando. Porque naquela nossa conversa a gente falou assim, tem gente que se espelha em você. Às vezes a gente nem sabe, mas às vezes uma atitude errada, um comportamento errôneo está corrompendo alguém que você também nem sabe. Então o problema é procurar ser referência e a pessoa que vai escolher uma referência saber quem está escolhendo. Isso aí. É o primeiro ponto. Para de escolher referência através do YouTube. Tu nem conhece a pessoa. Às vezes tem um homem
um homem de Deus ideal, reto da tua igreja, mas você não dá nada porque ele é da tua casa. Não valoriza. É, porque é muito fácil ver milagre na casa de vizinho. Verdade. O ruim é olhar pra própria grama. Concorda, irmão? Claro, claro. Verdade. E o que você tá falando aí, cara, eu tô aqui pensando, e na realidade, mano, quem sofre dentro disso tudo, pelos maus hábitos desses tipos de pessoas, somos nós que tentamos levar na seriedade, né? Sim. Tá entendendo? Sim. Que eu já cheguei em lugares e você ser discriminado por alguém que vai generalizar pelo erro de outra pessoa. Porque assim, eu não posso aqui também falar que todo pregador itinerante é assim, porque não é. Não, Tá entendendo? com certeza. Mas às vezes a gente acaba sendo mal visto em regiões e até estados, né? Eu já vi gente perder portas de igrejas em outro estado Verdade. por erros de pregadores do Rio de Janeiro, irmão. Entendeu? E às vezes o cara tem uma seriedade terrível, é crente, é marido de uma mulher só. Aí generalizou todo mundo. Entendeu? Mas pelo erro de alguém. Pelo erro de alguém que não quer levar com seriedade aquilo que deveria se levar como seriedade. Entende? Eu gosto quando tu falou aí sobre Elias, irmão, que quando o ministério de Elias está se findando, Eliseu ele vai pedir ele vai falar uma palavra audaciosa, podemos dizer assim, mas ele pede quando Elias, o que tu quer que eu faça por ti? Ele vai dizer, eu quero uma porção dobrada. Aí Elias vai dizer assim, ó, se tu aguentar, eu vou ser levado. Aí Elias ainda explica, eu vou ser levado por um redemoinho de vento, mas se tu aguentar o peso da visão, a minha capa desce. Então, tipo assim, o que tu tá pedindo vai depender da sua sustentabilidade. Se tu sustentar o peso daquilo que tu vê, a capa desce. Se tu não aguentar, eu nem entrei no tema. A gente já começou aqui no nível altíssimo. Mas, irmão, entrando agora um pouco em Elias, qual é a tua visão quando Elias ele vai falar para Acabe que ficaria um tempo sem chover, sem cair orvalho, porque Acabe tá achando que as providências que tá acontecendo naquela região geográfica é por causa de Deus Baal. Qual é o teu posicionamento, a sua visão sobre o que Elias direciona a Acabe? Na verdade, né, Elias vem para confrontar esse pensamento de Acabe, que de fato, né, Baal era a divindade, né, Sim. que supostamente mandava chuva e fazia produções sobre a terra. Então, quando Elias entra no cenário, Elias vem para confrontar esse tipo de pensamento e de atitude, mostrando tanto para Acabe como para Israel que Deus era o Senhor e era Ele que era o provedor tanto da chuva como também do crescimento na terra. Então, Elias chega para confrontar esse pensamento. Então, quando Elias diz que não vai chover, Elias está dizendo, mandando uma mensagem direta para Acabe, que só Deus tinha o poder, Sim. tanto dos céus como também da terra. Porque mesmo Baal, Astarote, sendo conhecida como os deuses da fertilidade, o que aquela Acabe e toda a região geográfica está achando que todas as providências que estão acontecendo naquela região geográfica é por causa de Baal e Astarote. O que mais me chama a atenção aqui em Elias, irmão, é que Jeremias, a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor vem até Jeremias, ainda antes que se formasse do ventre eu te conheci. Quando Ezequiel está no exílio, ele vai ver os céus abertos, né? Ezequiel capítulo 1, capítulo 2 ali, se eu não me engano. Só que Elias, ele se apresenta no cenário. Elias não é um profeta que foi apresentado. Jeremias foi apresentado, Ezequiel foi apresentado. Agora Elias, ele se apresenta porque ele está vendo uma situação corrupta e ele entende que ele carregando o ofício de profeta, ele não pode ver algo errôneo e ficar quieto. Porque ele ia ser como Eli, que viu Ofni e Finéias errado e foi omisso. Naquele cenário ele não podia se omitir. Ele não poderia se omitir. Aí ele vem, libera uma palavra, porque o que eu gosto disso aqui, irmão, é que não foi Deus que vai até Elias e manda Elias falar com Acabe. Não foi. A Bíblia diz que quando ele percebe que a situação está corrupta, está errônea, ele se apresenta e vai dizer, dentro de um tempo determinado, não cai chuva, não cai orvalho, segundo a minha palavra. Não foi Deus que mandou Elias avisar. Aí a palavra do Senhor. Eu gosto disso aqui, que no versículo 2, Daniel, que vem aí a palavra do Senhor vem Elias. Sai-te daqui e vai ao ribeiro de Querite. Por quê?
Porque Deus está vendo que o posicionamento de Elias vai trazer guerra para ele. Então Deus precisa esconder para não perder. Porque sabe, a guerra que vai vir, tu não tá pronto para aguentar. A guerra que tá vindo, tu não tá pronto para suportar. Então todas as vezes que eu não te vejo preparado para suportar certas guerras, eu te escondo, mas eu não te perco. Pode entrar. Posso? Pode entrar. Isso é interessante demais, porque para todo profeta tem um momento do esconderijo. Verdade. Todo profeta, o cara pode ser pastor, pregador, missionário, vaso. Todo ministério, podemos dizer assim. Todo mundo tem um momento do esconderijo, Sim. onde Deus vai precisar te esconder. E eu acredito que quando Deus nos esconde, Ele nos esconde para tratar com a gente. É um período de se reabastecer, sabe? Porque quem muito libera, também muito tem que parar para poder se encher. Meu Deus, Porque aleluia. não dá para você liberar muito e nunca se encher, sabe? É verdade. Então, assim, eu acredito que quando a palavra do Senhor vem a Elias, pedindo para que ele fosse se esconder no ribeiro de Querite, era justamente por conta disso. Já que ele liberou uma palavra, e aquela palavra ali traria o ministério dele à evidência, era Deus dizendo, se esconde, porque eu preciso tratar com você, te fortalecer, te preparar, porque o contragolpe que vai vir vai ser grande demais. Meu Deus. Entende? Então todo profeta precisa disso. E isso é interessante, porque às vezes o fato da gente estar sumido não é porque a gente está em pecado. Aleluia. Verdade. Às vezes é um tratamento de Deus para a nossa vida. Aleluia. Nem todo sumiço é pecado, irmão. Tem gente que diz sumiu, desapareceu, não está mais no cartaz, não está mais no congresso. E às vezes Deus está só tratando de você, te reabastecendo para quando você voltar mais forte. Porque essa demanda que a gente vive de pregação, agenda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a semana inteira, se você não parar para reabastecer, você esmorece. Você para, entendeu? Qualquer ventinho que sopra, você cai. Sim, você tá balança. entendendo? Então você precisa ter um tempo. E quando a gente não quer ter esse tempo, o próprio Deus para a gente para tratar com a gente. É tanto que a palavra, quando vem, é o próprio Deus falando para ele, para, cara. Para porque eu preciso tratar com você agora. Sim. Se esconde, porque eu preciso que você se reabasteça para depois você voltar mais forte ainda. E todo esconderijo é sempre perto de uma fonte. Aleluia. Justamente para se reabastecer. Uau. Meu Deus. O Senhor nunca vai nos esconder fora da fonte. A gente precisa sempre estar perto da fonte. Que a intenção não é só te esconder, é te alimentar. Aleluia. Para quê? Para a gente voltar mais forte do que antes. Pegando um gancho do que tu falou e um pouco do gancho do que o Rodrigo acabou de falar, eu entendo que todo ministério, uma hora ou outra, vai passar por um tempo de caverna. Verdade. Querendo ou não querendo, a caverna chega para todos. Querendo ou não querendo, vai passar pelo tempo de caverna. Aí a palavra do Senhor vem, sai daqui e vai para o ribeiro. Aí eu gosto disso aqui, Rodrigo, que a Bíblia diz que há tempo determinado para todas as coisas. Chegou o tempo de Elias falar, mas agora é tempo de Elias se calar. Chegou o tempo dele estar em evidência, mas agora é o tempo dele se esconder. Vai-te daqui e vai para o ribeiro, que eu já tenho dado ordem aos anjos e aos corvos para ali te alimentarem. O que eu gosto disso aqui, irmão, é que Deus nunca vai dar uma direção sem a provisão. Uau. Deus nunca vai te dar um caminho sem trazer a sustentabilidade. Deus diz, vai daqui ao ribeiro de Querite. Isso aqui está conjugado no verbo presente, só que Deus está dizendo, eu já dei. É o verbo passado, irmão. Então, antes de Deus liberar a palavra, Deus já falou com os anjos e com os corvos. Aí eu gosto disso aqui, que corvos... Como é que corvos vai alimentar alguém? Porque Elias também tem que ser ensinado que às vezes o ambiente não vai ser favorável, mas ele tem que confiar numa palavra que já foi liberada. Eu já dei ordem aos anjos e aos corvos para ali te alimentarem. Aí que eu gosto, é que chega um tempo determinado que o ribeiro também seca. Daniel, chega um tempo determinado que o ribeiro também seca. E quem profetizou, irmão, que não ia cair chuva nem orvalho? Elias. Ele mesmo. A Elias agora tá tendo que comer do próprio rolo que ele liberou. Tá vivenciando da própria palavra que ele pregou. Não foi tu que pregou? Profecia. Não foi tu que pregou que não ia chover nem orvalho? Porque eu aprendi com... Ela dorme no Senhor, missionária Rose, e ela sempre falava isso pra mim, Daniel, tem coisas que você prega que você já passou, mas tem coisas que você prega que você ainda vai passar. Entende?
Irmão, e Deus é especialista em fazer isso, Sim. provar a gente nas nossas palavras. Quem não vive o que prega, vai pregar o que vive. Porque não adianta a gente falar de gigante se a gente não enfrenta nenhum. Meu Deus. Se a gente falar de vale, se a gente não passa por nenhum vale. Se a gente falar de deserto e não passar por nenhum deserto. Eu acho que a maior pregação é a experiência que Deus nos faz viver. Isso. É Entende? isso aí. Não tem como... Mano, tá maluco. O João tá descendo aqui. Como é que tu quer falar de deserto se tu não passou por nada, irmão? Meu Verdade. Deus do céu. Como é que tu quer falar de provações se tu não é provado em nada? E tem um montão que fala sem ter passado, tá? Entra ou não entra? Um monte. Aí a Bíblia diz, vamos continuar isso aqui. vai. Aí a Bíblia diz que agora o ribeiro vai secar. Aí Elias está provando da sua própria pregação, né? Porque a gente, como pregador, a gente sabe que antes mesmo da palavra cortar para a igreja, ela corta pra gente, né? Antes mesmo, qualquer palavra, eu falo sempre pra Pamela. Teve uma vez que, só fazendo uma ligação, uma extensão, teve um dia que eu estava lendo 1 Samuel capítulo 23, que vai falar sobre a falsidade que Keila faz com Davi, e 2 semanas depois, Rodrigo, eu sofri uma falsidade terrível. E quando o homem, né, que nós somos homens, eu sou feito de carne e osso, irmão. Verdade. Quando o homem tentou se levantar, eu mesmo, o Leão dos Augustos vai tomar essa atitude. Aí o Senhor, não, calma, ele é Keila. Só quis te mostrar. Então, muitas das vezes, a gente vai provar o que a gente prega. Com certeza. Eu aprendi com Diaconisa Paula e Diaconisa Gustavo, que se vocês estiverem me ouvindo, eu aprendi isso aqui com vocês. A Paula, o Gustavo falou assim, irmão, orar é perigoso. E a Paula ligou, e ler a Bíblia também é perigoso. Por quê? Porque a oração e a leitura da Bíblia faz você passar por coisas que você não quer passar. Verdade. Que você acha que não está pronto para passar, mas Deus te faz passar, para te provar. Aí a Bíblia diz que Elias agora, o ribeiro vai secar, e quando o ribeiro seca, eu gosto disso aqui, ô Rodrigo, que quando o ribeiro seca, a palavra do Senhor vem até Elias de novo. Sai daqui, vai para Serepta, porque eu já tenho dado ordem a uma viúva para ali te alimentarem. E foi uma coisa que o Espírito falou no meu coração, irmão. O endereço pode mudar, mas a provisão continua. Uau. Uau. Forte. O endereço pode mudar, mas a provisão continua. Deus não muda a provisão, Deus muda o cenário. Deus muda o endereço, mas a provisão mantém. Secou, mas a providência ainda estava lá. Tava ali. Aí, quando Elias chega a Serepta, ele vai ver uma viúva catando graveto, uma pessoa que aparentemente está passando por uma situação pior do que ele. Aí o homem entra e, como é que essa viúva vai ter capacidade de me sustentar? Porque dentro dessa caverna, dentro desse deserto, Deus ainda precisa ensinar para Elias que ele não pode julgar pela aparência. Ele não pode julgar pelo aquilo que ele vê. E dentro desse cenário, ele ainda tem que fazer o exercício profético. Entra nisso aí. Continua nisso aí. Vai, Digo. Continua nisso aí. Eu vejo dentro desse texto que a provisão só acompanha aqueles que estão debaixo da obediência do Senhor. Aleluia. Porque dentro desse cenário, a gente percebe que os dois precisam de provisão. Sim. Tanto Elias como a mulher. viúva de Sarepta. E quando Elias chega no cenário da viúva, ele pede para ela, para o que ela tinha, que era para ser feito para quem? Para ele primeiro. Não faz para você, faz para mim primeiro. Sim. Só que Elias, ele é profeta, irmão. E profeta, ele era representante de Deus. Então, ela não está fazendo só para Elias. O que ela está fazendo para Elias, ela está fazendo diretamente para Deus, irmão. Aleluia. E quando ela vai para fazer para Elias, e quando ela retorna, Elias libera a palavra da providência. Meu Deus. Então, enquanto ela está sendo usado para Elias está sendo usado para ela no mesmo cenário. Uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. Então, ali os dois estão vivenciando a providência, né, num cenário de escassez, irmão. Porque estão debaixo da obediência de Deus, irmão. E todo obediente, ele sempre vive da providência de Deus, irmão. E ser obediente na prova é difícil. Demais. Demais. Falar, irmão, aquela mulher vai dizer para Elias, eu só tenho um pouco disso aqui, vou fazer para mim e pro meu filho e nós vamos morrer. Aí ele vai liberar a palavra, faz para mim primeiro. Irmão, a mulher nunca viu o homem na vida. A mulher nunca viu o homem na vida.
Como ela vai fazer um bolo para um rapaz que ela nunca viu e vai deixar o filho dela perecendo? Mas vamos ressaltar aqui? Olha o que o Senhor disse para Elias. Eu já dei ordem. Ela já teve o contato antes. Eu ia entrar nisso aí. Eu já dei ordem. E é interessante, Luiz Augusto, é que antes de Elias chegar, a ordem já tinha sido liberada. Tinha sido liberado. E o que estava faltando? Era só Elias chegar. Sim. Então tem coisas que é só você chegar, porque a ordem já foi liberada. Tem palavra que já foi liberada no campo espiritual. Só precisa do... Vai, irmão. Meu Deus. É forte demais, tá? Entre, irmão. Um amigo pregando lá na nossa igreja, eu falo que é nosso, falo que é dos outros também. Gabriel Félix falou mal que é verdade, irmão. O cesto que serve não fica vazio. É Meu Deus. Você pode perceber, a pessoa que é liberal, irmão, sempre vai ter para poder abençoar. Luiz Augusto, Deus não dá semente a quem não semeia. Verdade. Deus não dá semente a quem não semeia. A gente vê essa mulher sendo abençoada porque ela abençoou. Porque ela ouviu a voz de Deus. E tem gente que não é abençoada porque não consegue ouvir a voz de Deus nesse nível. Não é liberal. Não é liberal ao nível de dar para poder ser abençoado também. Porque na realidade, o segredo de ser próspero está em mais liberar do que em receber. Sim. Entende? E quando eu vejo essa mulher pegando o que era dela, o último que era dela é pro filho, para dar pro profeta, não tem como Deus deixar uma mulher dessa desamparada. É semente. Tá entendendo? Não tem como Deus deixar uma mulher dessa mendigando, a deriva. Porque alguém que é liberal, irmão. Alguém que é liberal. E isso é muito profético, porque vocês estão falando aí, né? A gente está comentando aqui sobre Elias levantar do Querite e em direção à viúva, porque o Senhor já havia dado essa ordem para ele. Você vê que a palavra não está sobre o lugar, a palavra está sobre a pessoa. Sim. Né? O Rodrigo tem uma mensagem que ele prega sobre Gênesis 26, sobre Isaac. Quando Isaac chega em Gerar, e Gerar não estava gerando nada, vaso. Nada. E quem jogava semente perdia a semente. Verdade. Mas o texto diz que Isaac colhia porque o Senhor o abençoava. O abençoado. Então o milagre não aconteceu por causa do ambiente que Isaac estava inserido. Aconteceu pela palavra que estava sobre a vida dele. E pela obediência que ele tinha em permanecer onde Deus mandou ele ficar. Sim. Porque a gente está tratando aqui sobre a obediência que gera milagres na nossa vida, que traz provisão para nós. E em Gênesis 26, o desejo de Isaac era ir para o Egito. Deus falou, tu não vai não. Por mais que o teu pai foi, você não vai. Porque o que eu tenho com você não é lá, o que eu tenho com você é aqui. Então, se você permanecer, meu irmão, a minha bênção permanece sobre você. Quando falam de Isaac, eu já fiz uma devocional ali em Isaac, quando Isaac vai descer ao Egito e o Senhor fala não, é porque o que está acontecendo na vida de Isaac também aconteceu na vida de Abraão. Sim. Né? Então tu tá vendo que um problema presente é o mesmo problema que também teve no passado, né? Com Abraão, seu pai, só que Abraão também vai tomar essa atitude de descer para o Egito. E você não vê Deus travando Abraão. Isso aí. Abraão desce para o Egito, né? Só que agora a mesma situação que aconteceu com Abraão está acontecendo com Isaac. E Abraão tá querendo pegar os mesmos comportamentos do passado e trazer para o presente. Já que meu pai desceu, eu também vou descer, né? Só que aí tu vê Deus colocando o sinal vermelho. Por quê? Porque Deus não pode repetir coisas que já aconteceram no passado no presente. Eu não posso trazer episódios que aconteceu na vida de alguém e atrelar na sua. A vida de Abraão é a vida de Abraão, a vida de Isaac é a vida de Isaac. Irmão, mas voltando aqui pro que a gente está falando, eu gostei do que você falou ali, ô Rodrigo, que só prova da provisão quem está debaixo de uma palavra de obediência. Né? E o que Deus falou comigo no meu coração enquanto você está falando aí é que pessoas que não estão debaixo da obediência e pessoas que não acreditam na palavra profética não vivem a provisão. Não vive. Pessoas que não acreditam na palavra liberada pelo profeta e não está debaixo da obediência não vivem a provisão. E foi a devocional que eu fiz hoje. Eu fiz uma devocional ali em 2 Reis, capítulo 6, 7 e 8. A Bíblia vai falar que quando o rei Ben-Hadad, ele ataca a cidade de Samaria, que ele cerca aquela cidade, a Bíblia vai dizer que Samaria vai vivenciar um grande período de fome, né? E quando a Bíblia diz que quando o rei de Israel, passando pela cidade de Samaria, uma mulher vai gritar, meu Senhor, acode-me. E ele vai dizer assim, se Deus não te acudir,
Como é que eu vou te Quem sou acudir? eu? Aí ela, o episódio que aconteceu na minha casa foi o seguinte. Ela disse pra mim, dá o teu filho pra cozinharmos e comer ele, pra nós não morrermos de fome, e amanhã eu cozinho o meu filho. Aí ela vai entregar o filho pra cozinhar, a Bíblia diz que aquela criança é cozinhada, elas comem, só que no dia seguinte, quando ela vai pedir o filho da outra, a outra não entrega. E quando o rei ouve essas palavras, o rei vai rasgar suas roupas e vai dizer que Deus me castigue se dentro de um tempo determinado a cabeça de Eliseu continuar sobre os seus ombros. Aí a Bíblia diz que quando o rei libera essa palavra, Rodrigo, eu tenho certeza que tu conhece essa passagem, quando o rei libera essa passagem, Deus revela para Eliseu dentro de casa, que estava junto com as autoridades de anciões. Aí Eliseu vai dizer para ele assim, olha só, ele mandou um mensageiro vir, mas quando o mensageiro vir, fecha a porta e empurra, porque logo atrás dele tá vindo os passos do homicida, assassino, pedindo a minha cabeça. Aí a Bíblia vai dizer que o mensageiro chega, o rei chega e vai liberar uma palavra para Eliseu. Só que Eliseu vai rebater ele com uma palavra profética. Eliseu vai dizer assim, olha só, amanhã, dentro desse horário, Na porta de Samaria. na porta de Samaria, um favo de farinha vai ser vendido por um ciclo de prata. E ele não vai acreditar, Rodrigo, naquela palavra. E ele vai rebater uma palavra profética. E quando ele rebate, Eliseu vai dizer assim, ó, tu verás, mas tu não comerás. Meu Deus. Porque tu não acreditou no rolo, tu não acreditou na palavra e tu tá tentando testar minha espiritualidade. Então tu vai ver com teus olhos, mas apalpar tu não vai. Aí é onde que você falou, irmão. Quem não tá debaixo da palavra, quem não dá credibilidade pra uma palavra profética, não vive o milagre. A obediência, ela é tão primordial que o profeta solta a profecia e para a profecia se cumprir, Deus acaba usando os improváveis. Aleluia. Então, quem está debaixo da palavra de Deus, debaixo da obediência, para honrar, Deus usa até os improváveis. Meu irmão. Deus. Dentro desse cenário de escassez, né, que tinha tanta fome em Samaria, tanta fome que eles já estavam praticando canibalismo, Sim. irmão. Já estava praticando canibalismo. Estava vendendo esterco de pombo, entendeu? Cabeça de jumento, né? Que dentro de Israel, né, denominava-se até animal impuro. Mas após a palavra do profeta, irmão, Deus usa o improvável para trazer a provisão. Meu Deus. Então vem da onde a gente nem imagina. Menos espera. Nem espera. Gente, o nível tá muito alto aqui. Muito alto. Mas eu tenho que fazer rapidamente um corte. Tem que dar um pause. Só um pause. Me aguarde aí. Só um pause. Pra eu anunciar 2 pizzas que acabaram de chegar pra nós. Daniel, pega uma aí. Pra me ajudar a apresentar. Agora, Passa outra aqui, Tiagão. Calma. vai, isso tá com cheiro bom, hein? Tá, irmão. Tá com cheiro bom Pô, demais. eu vou anunciar essa pizzaria Tá aumentando aí. Cara, até a é a fome melhor ainda pizzaria mais. de Padre Miguel. Que Gente, isso? acabou de chegar pra nós 2 pizzas. Você não tem noção. Você não tem noção do que tá acontecendo aqui. E eu quero agradecer a pizzaria Pai e Filho, a pizzaria que fica localizada Padre Miguel, que tem nos honrado com essa ilustre pizza, a melhor pizza da região. Eu falo, e você só vai saber isso se você pegar o teu celular, apontar pro QR Code que tá aparecendo e fazer o seu pedido. Olha só, isso aqui ele não me liberou não me liberou a fazer, mas eu vou fazer porque eu confio na minha palavra. Se você usar o cupom Luiz Augusto, você ganha um desconto no seu pedido, tá bom? Dia de semana, é agora. Tem que ligar agora. Conta aqui pro QR Code. Galera. Dia de semana tem promoção, final de semana tem promoção. Se você usar o cupom Luiz Augusto, você tem desconto no teu pedido. Galera, liga, porque o negócio é Tá de aqui, verdade, irmão. Tá, irmão? Essa aqui é de quê? Essa aqui é de O cheddar com negócio é bacon. de Meu Deus verdade. do céu, Meu ai. Deus, aquela ali é frango catupiry? Frango catupiry, alguma coisa assim. A gente vai saber daqui a pouco. Tem erro não. Gente, vamos continuar aqui. Que o nível tá alto. Alto demais. Irmão, quer falar alguma coisa, irmão? Tô te sentindo Qual foi? Não, eu tô...
É muita espera lá de você, né? Irmão, mas eu tô aqui pra te ouvir, irmão. Pode ficar tranquilo que eu vou entrar. Então, por favor. Entra Porque nesse aí depois ele reclama que eu não... Tá vendo? Já tá entre nós dois uma troca. Eu tô só anotando no meu celular hoje. Irmão, quando você falou sobre obediência, voltando da palavra obediência, que a gente começa a entender que para nós vivenciarmos provisão, nós temos que estar debaixo de uma obediência. Eu lembrei sobre quando Deus ele tem que se revelar para o povo através do maná, né? O maná do deserto. Antes de eu falar um pouco, eu quero que você que não tá falando, irmão, o maná do deserto. Aquele povo reclamando, irmão. Eu não vou falar não. Irmão, fala para mim sobre o maná do deserto. Fala aí. Cara, tu acredita que eu vim pra cá com essa palavra no coração? Já testificou. Diante do Espírito. Já quero tu pregando ela semana que vem, então. Testificou, irmão. Diante do Espírito. Êxodo 16. 16. Isso, cara, Êxodo isso 16. mexe, essa palavra mexe muito comigo. Porque a gente que vive de fé, né? A gente que tá nessa correria, vivendo das provisões de Deus, a gente sabe o quanto isso é interessante. Mas o interessante desse texto pra mim é o fato de não poder estocar o maná que estava sendo liberado. Meu Deus. E ali a gente aprende a lição da dependência. Ou seja, só recebe todo dia se vir todo dia. Se não for todo dia, não recebe, sabe? E eu tava conversando com o Vitor no outro dia, ele tava falando algo que era muito interessante. Ele dizia, Daniel, era Deus dizendo que por mais que tinha um maná na segunda, ele já tava na terça com o maná preparado, sabe? Então assim, só que só vai obter se vir diante dele, se vir diante de Deus. Se não vir diante de Deus, não vai obter o maná. Meu Deus. E isso é interessante demais, porque às vezes Deus, para poder nos trazer para perto dele, para poder nos trazer para a intimidade, para que a gente possa receber o que ele tem para a nossa vida, a gente precisa fazer que nem Êxodo 16, e todo dia diante dele, sabe? Porque só recebe se vir, se não vir, não recebe, né? E esse texto é interessante. Então tu acaba vendo, irmão, acaba vendo que é uma provisão testada na obediência. Isso aí. Isso aí. A palavra liberada era para não acumular. Uhum. A palavra liberada era para não guardar. Porém, quem testava a obediência tinha que ver o maná apodrecendo. E triste coisa é tu ver aquilo que Deus entregou na tua mão apodrecendo. Eu não vou entrar nisso aqui forte. não. Vai, irmão, pode falar o que tu ia falar. Mas, Pode falar sobre o maná. na verdade, Deus também estava Não tô resistindo a essa pizza. mostrando para o seu povo que ele não era providência por alguns dias. Deus é Deus da providência todos os dias. Por quê? Eles saíram da onde? Do Egito, correto? Então a comida que eles recebiam no Egito não era todo dia. Então ele costumava aguardar. Porque se Faraó não desse, eles não tinham. Então, eles estão com a mesma visão de Deus da visão que eles tinham no Egito. E Deus está mostrando para ele, não, comigo é diferente. Eu não sou faraó. Eu não sou faraó. Se lá, para vocês ter um pouco que vocês tinham, vocês precisavam guardar, aqui não. Aqui eu dou, ainda dou com abundância todos os dias. Uau. Por isso que eu não quero que guarda. Entende? Por isso que Deus não permitia guardar. E quem guardava, Deus permitia apodrecer. Para mostrar para os israelitas que ele não fazia como o Faraó fazia. Ele é diferente, ele é provisão todos os dias. E sabe o que vai me chamar a atenção? Sabe o que me chama a atenção disso aqui, Thiago? É que quando começam as regras, né? Que não pode guardar, que se guardar vai apodrecer. A Bíblia diz que Moisés começa a direcionar o povo para pegar a quantidade certa. Se na tua casa tem 3, pega para a quantidade da sua casa. Verdade. Porque Deus é especialista a dar provisão, nem mais nem menos. Isso aí. Excediu o limite que você precisava e que a sua casa suportava. Não adianta eu te dar mais se tu não suporta mais. Nossa. Não adianta eu te dar menos se vai faltar. Eu tenho que te dar a medida certa. Porque, na verdade, Luiz, Deus, ele não quer nos dar aquilo que eu quero. Eu ia falar isso agora. É aquilo que eu necessito. Sim, o que eu necessito. Uau.
Porque nem tudo que eu quero eu necessito. Verdade. Meu Deus. Mas tudo que eu necessito, Deus sabe. A gente vê isso lá em Atos, se não me falha a memória, capítulo de número 3, que fala sobre o coxo, né? É isso? Da porta formosa. da porta formosa. Ele chega para Pedro e João e pede o quê? Ouro e prata. Ouro e prata. O que ele queria era ouro e prata, mas Vai, não. Deus sabia o que ele necessitava. Levanta e anda. Deus vai usar Pedro dizendo: eu não tenho ouro, não tenho o que você quer, Meu Deus. mas eu vou liberar aqui o que você necessita. Levanta e anda. Então Deus, a provisão que Deus quer nos dar não é aquilo que eu quero, irmão, é aquilo que eu necessito. Por isso, né, que precisava se pegar a quantidade Quantidade certa. certa. Isso nos faz entender também que, na realidade, na maioria das vezes, a gente reclama muito com Deus por aquilo que Ele ainda não nos deu, mas a gente esquece de agradecer por aquilo que Ele nos entrega todos os dias. Eu ia entrar Verdade. nisso. Porque às vezes, se a gente for parar pra pensar, você não tem o que você quer, mas você tem o que você necessita. De repente você tá aqui com um tênis, não é o que você queria, mas seus pés não estão descalços. Entende? De repente tu tem uma moto, não é a moto que tu queria, irmão. Tu queria a mais top, mas você tem uma que não te deixa pé. Isso aí. Tá entendendo? A gente tem o terno, não é Armani. É, tá verdade. entendendo? Não é o que a gente Não é o Azara. Mas quando tem que botar terno, a gente põe o terno. Sim. Tá Verdade. entendendo? Quietinho. Então é o Deus da providência, que por mais que não nos deu aquilo que a gente quer e exige, nos dá aquilo que a gente precisa, sabe? E isso fica uma lição que a gente possa agradecer por aquilo que Ele tem nos dado todos os dias. Irmão, eu quando eu falei que eu ia entrar nisso aí, eu lembrei da passagem da multiplicação do pães e peixe, né? A Bíblia diz que quando aqueles discípulos estão vendo que a multidão já está se fadigando, já estão ali bastante tempo, a Bíblia diz que um dos discípulos vai chegar para Jesus e vai dizer: mestre, importa que mandemos eles ir embora, porque a hora já é tarde, o local não é apropriado para que eles possam comprar alimento para si e se alimentarem. Só que a Bíblia diz que Jesus vai dizer para eles: dê vocês o alimento que eles precisam. Aí a Bíblia diz que aparece um menino que tem ali 5 pães e 2 peixes, e a Bíblia diz que Jesus pede para trazer para a mão dele. Porque a provisão do milagre nesse cenário não é somente os 5 pães e 2 peixes, é saber aonde que os 5 pães e 2 peixes estão na mão. É verdade. Na mão do menino, o pão e peixe continuaria sendo pão e Pão e peixe. peixe. Na mão de Jesus, pão e peixe era provisão, era milagre. Só que eu gosto disso aqui, Daniel, é que antes de Jesus multiplicar, e aí onde que eu ia entrar, Jesus levanta para o céu e agradece. Dai graça. Porque antes de eu pedir aquilo que eu não tenho, eu tenho que agradecer por aquilo que eu tenho em mãos. Então, antes dele transformar os 5 pães e peixes em multiplicação para aquela multidão toda se alimentar, ele levanta para o céu e agradece. Porque é muito fácil eu só pedir e agradecer. E agradecer, o teu agradecimento está onde? Verdade. Tá querendo milagre, então o agradecimento está se encontrando aonde? E Luiz, eu aprendi que aquilo que eu tenho e não agradeço pode ser a oração daquele que não tem. Meu Deus. Verdade. Eu tenho um tênis, eu tenho uma calça, eu tenho uma blusa e eu não agradeço a Deus por isso, mas tem alguém que está orando: Senhor, me dá um tênis, uma calça, Meu uma Deus. blusa. Então isso é muito forte, porque a gente precisa ter essa concepção de sempre agradecer aquilo que nós temos. Sim. Porque isso também possa ser a oração de alguém que não Sim, tenha, sim. mas que ficaria muito feliz de receber aquilo que a Porque gente não agradece. Tem alguém, continuando essa sua linha, irmão, tem alguém olhando para o que tem na mão e mesmo sendo pouco, diz que esse pouco não é nada, que esse pouco não levará a lugar nenhum. E a gente consegue fazer menção em 2 Reis capítulo 4. Fala agora. Quando aquela viúva vai até o profeta e o profeta vai liberar uma palavra: mulher, o que tenho eu contigo? Declara para mim o que tu tem em casa. Porque antes mesmo de você vir falar e pedir, eu tenho que saber o que tu carrega. Aí ela vai dizer: eu não tenho nada. Olha o que ela diz: eu não tenho nada, vírgula, a não ser. Irmão, se ela tem um pouquinho de azeite, ela já não tinha que colocar o nada na frase. Isso aí. Olha o que ela diz, irmão: eu não tenho nada, vírgula, a não ser uma pequena botija de azeite. Aí o profeta vai lá, pega vasos emprestados. Eu fiz essa devocional com a Pamela.
E dentro disso aqui eu abro um parênteses. Por quê? Existem provisões e existem milagres que para acontecer vai caber na balança como está a sua... Como é que nós podemos dizer? Ai, me fugiu da memória agora. Existem cenários e providências e milagres que para acontecer vai ser necessário saber como anda a sua... Ih, fugiu. Vai voltar. Fugiu, irmão. Vai voltar. Vai voltar? Mas esse texto é interessante mais, porque aquilo que ela trata como nada, Deus trata como muita coisa. Ela trata como nada, mas Deus trata como muita coisa. Porque aquilo que é pequeno para você é grande para ele. De repente ela nunca imaginaria que ali seria o gatilho do milagre dela. Mas era aquilo que ela estava desprezando, que Deus estava utilizando para poder mudar a história dela. Sabe? Só que o nada, por ser pequeno, era muito valioso. Meu Deus. Lembrei. Existem cenários e milagres, providências, que para acontecer vai valer na balança como anda a tua reputação diante da sociedade que você serve. Uau. E diante da sociedade que você é inserido. Porque olha o que o profeta diz para ela. Vai, pede vasos emprestados. Como é que aquela mulher ia pedir vasos emprestados se ela não tinha moralidade para pedir? Tu entende isso aqui, irmão? Como ela ia bater de porta em porta se a reputação dela não é compatível com aquilo que ela fala? Olha o que o profeta fala para ela. Pede para tu vasos emprestados, pede para ti vasos emprestados, mas não pede poucos. Pede muitos. Irmão, ela tá indo de porta em porta na vizinhança. Luiz, aí também conta o caráter. Isso. A reputação. A moralidade. Tu tem moral pra bater na porta de alguém e pedir? Tu tem moral pra chegar no teu vizinho e pedir? Irmão, isso conta... Eu falei isso pra Pamela, porque quando eu tava lendo essa passagem, eu tava fazendo uma devocional, tô chamando Pamela pra fazer devocional comigo, e quando eu li esse versículo, é aqui. Aí é onde que o Espírito olha pra nós e como é que é a tua reputação? Como é que tu anda a tua moralidade diante da sociedade que tu é inserido? Na tua vizinhança, na tua região geográfica? Sabe que tu tem respeito pra bater na porta de alguém e pedir vasos emprestados? Será que tu tem moral pra pedir pra alguém? Aí a Bíblia vai dizer que o profeta manda ela pegar vasos, manda ela fechar a porta entre elas e o filho, que aquele pouco multiplicaria. Então o nada que antes ela julgou como nada foi o cenário do milagre. Tem alguém olhando para certas situações e enxergando como nada. E Deus está olhando, é daí que eu vou fazer. E se você for parar para pensar, dentro de toda a nossa conversa, a gente percebe que, biblicamente falando, Deus, para fazer um grande milagre, sempre se utilizou de coisas pequenas. A mulher tinha um pouquinho de farinha para poder fazer o bolo. Sim. O menino era 5 pães e 2 peixinhos. A mulher, só um pouquinho de azeite. Então Deus só está se utilizando de coisas pequenas para fazer milagre grande. Porque quando Deus quer fazer algo grande, ele não precisa de algo grande. Ele precisa de algo pequeno disponível. É porque muitas das vezes, irmão, a gente fica querendo coisas novas em nossas mãos. Senhor, me dá. Senhor, faz. E o Senhor está dizendo, eu quero usar aquilo que já está na tua mão. Através de Deus. Porque quando a gente vê Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa, quando Pedro está pescando a noite toda e nada ele apanha, tudo que Pedro, irmão, está esperando na beira do mar é uma palavra vai. É um eis que te digo. É algo novo. Só que Deus não faz nada novo para Pedro ali. Deus fala, Pedro, volta. Porque é muito fácil tu querer um vai, mas é muito difícil tu suportar um volta. Nossa. Uau. Volta ao mar alto. Nossa. Volta pro teu local de aflição, porque tu sabia onde o peixe estava, mas tu não conseguiu pegar nada. Volta ao mar alto. Desceu aqui, hein? Volta pro teu local de aflição. Volta pra onde tu sofreu. Onde foi frustrado. Isso. Volta aí. pra onde tu apanhou. Volta, irmão, voltar é difícil. Demais. Tem gente só querendo avançar, o sinal verde. Mas e o voltar? Tá pronto pra escutar de Deus? Volta. Porque Deus não fez algo novo, mas Deus colocou uma expectativa nova. Tem gente esperando espada nova. Deus tá falando, não, eu vou amolar essa espada que já tá na tua mão e vou usar ela mesmo. Uau. Aí Deus fala assim, Jesus fala assim, volta ao mar alto, mas agora vai debaixo da minha palavra. Deus tá colocando ali, o quê? Uma expectativa nova. Isso aí. Deus não precisa te dar uma nova espada. Deus precisa te dar uma expectativa nova. Meu Deus. Tu tentou do teu jeito, tu tentou com a tua força, tu tentou no teu braço, mas agora tu vai debaixo da minha palavra. E essa expectativa encaixou com a obediência. Porque
uma coisa, Daniel e Luiz, é um pescador falar para um pescador. Isso. Outra coisa é um carpinteiro falar Uau! para um pescador, irmão. Verdade, verdade. Tanto é que Pedro, né? Ele lança para Jesus dizendo: Mestre, como pescador, eu já tentei a noite toda. Por que a noite? Porque à noite Pedro tinha ciência, como um bom pescador, Sim. que geralmente os cardumes costumavam sair durante a Era o noite. melhor Então horário. era o melhor horário. Pedro já sabia que ele ia ter êxito na pesca dele, irmão, porque ele era hábil, ele era habilitado para aquilo, Sim. entende? Mas agora ele vem frustrado, né? Pela manhã, já não é mais à noite, já é pela manhã, aí vem um carpinteiro, manda ele afastar o barco da terra, manda ele lançar a rede. Ele, mestre, fiz a noite Fiz toda a noite isso. toda. Isso é muito Se tu forte. souber... irmão, Mas por eu falo causa pra da Pamela, tua palavra, Isso. eu lançarei. tudo que Pedro queria é que Jesus se apresentasse pra ele no meio da madrugada. Uau! Daniel, tudo que Pedro queria é que Jesus se apresentasse pra ele no meio da noite. Só que Jesus está chegando no limite de Pedro. Porque todo ponto final que nós colocamos, Deus muda pra uma vírgula. Com a vírgula. Tu pensou que aqui era o ponto final, tu pensou que aqui era o fim. Eu tiro o ponto final, coloco uma vírgula e agora eu começo a palestrar contigo. Porque a Bíblia diz que Pedro já estava lavando as redes. Pedro já estava indo pra casa frustrado, irmão. Meu Deus, eu tô me sentindo um pardal aqui no meio de tanta coisa. É muita revelação. Aí, Thiago, aí. Eu tô aqui esperando uma pausa pra me entrar, meu irmão. Agora. Meu Deus do céu. Falando dessa questão. Gente, de- se inscreve que o negócio tá forte. tá pegando Compartilha. Sim. 10 amigos. 10 amigos. Manda pra 10 Vambora. amigos. Então, mas falando esse pensamento que você iniciou falando sobre ferramenta, Deus usando Pedro com a mesma ferramenta que ele tinha, porque eu acredito também que tudo que Pedro esperava era Cristo já chegar com um peixe e dar na mão dele. Sim. Só que Cristo está pedindo para que ele, diz a King James, voltar às águas mais profundas. Eu amo essa versão. Porque tem versão que fala que ele deve ir ao mar alto. Mas a King James fala que ele deve ir às águas mais profundas. Porque você só acha o melhor de Deus nas profundezas e não no raso. Meu Deus. Tudo que ele queria, Rodrigo, era que alguém aparecesse com um peixe e desse para ele. Só que Jesus está dizendo, não, eu não vou te dar na facilidade. Você vai voltar onde você foi frustrado, com a mesma ferramenta que você tem, e você vai virar o quadro, só que agora debaixo da minha palavra. E isso é interessante demais, cara. Isso é forte demais, porque muitas das vezes, Luiz Augusto, Rodrigo, a gente espera que Deus vai fazer sem a gente mover uma palha, Meu Deus. sem a gente tomar atitude nenhuma, sem a gente fazer nada, tá entendendo? Mas a gente vê Cristo fazendo com que Pedro retornasse ao local da decepção, ao local onde tudo deu errado, para que dessa vez desse certo. E por incrível que pareça, dessa vez Jesus está indo com ele. Mesmo não entendendo nada de pesca, entende do espiritual. Entende do que estava travando a pescaria de Pedro, sabe? Então, assim, existem coisas que não acontecem na nossa vida que a gente está esperando de Deus uma atitude que é nossa. A gente está esperando de Deus com que Deus faça algo que, na realidade, que tem que fazer somos nós. Então, Cristo está dizendo para ele, você vai pegar, mas só se você for lá e pescar. Sim. Se você não for lá, você não vai pescar. Porque, às vezes, a gente espera uma facilidade. Não vou esperar porque vai chegar na minha mão. Vai cair do céu. Deus vai descer, vai bater no meu portão e vai me dar. E nem sempre é assim, cara. As coisas não vão acontecer assim. Até porque às vezes acontece com todo mundo, menos com a gente. Porque com a gente é diferente, né? Jesus precisa com que você cate a rede novamente. Coloque a tua decepção no bolso, meu filho. Não dá pra ficar chorando migalha. Tem que levantar a cabeça, erguer a manga e ir pra aquilo que Deus já falou pra você. Está debaixo de uma palavra, vambora. Esquece o dia mal, o que deu ruim, porque dessa vez vai dar bom. E é isso. E Lucas capítulo 5, já estamos chegando no final. Que isso, já? Já estamos. Irmão, quando o negócio é bom, parece que a gente tá aqui há 10 minutos, mas já passaram. Tem que aumentar esse tempo aí, hein? Já passaram 1 hora. Meu Deus do céu. Só pra mim finalizar, eu passo a palavra pra um de vocês e a gente encerra esse episódio, é que na epígrafa de cada Bíblia, Lucas capítulo 5 vai dizer que o chamado ali é pesca maravilhosa. Uau. É o tema, né? Pesca maravilhosa.
O negócio é que Pedro queria peixe e Jesus queria Pedro. Uau. Pedro queria peixe, Jesus queria Pedro. A epígrafa é pesca maravilhosa, mas nós sabemos que ali era o chamado de Pedro, né? E o que eu gosto, só acrescentando, irmão, porque você já falou tudo, o que eu gosto daquilo ali, para resumir, é que foi o mesmo barco, foi a mesma pessoa e foi a mesma rede. Perfeito. Não teve nada novo. O que mudou foi a expectativa e agora Pedro está indo debaixo de uma palavra. Eu quero liberar para o seu coração, você que está assistindo esse podcast, vai acontecer com a ferramenta que já está na sua mão. Não adianta você orar pedindo a Deus algo novo. Deus quer usar esse salão de manicure, Deus quer usar essa barbearia, Deus quer usar esse curso de cílios que você fez, que às vezes você olha, você se acha pouco com esse sentimento de inferioridade, achando que daí do que você tem não vai acontecer. Só que Deus nunca precisou de ventre fértil para fazer gerar. Meu Deus. Deus nunca precisou de cenários prováveis para fazer acontecer. A Bíblia diz que Deus chama aqueles que não são para confundir os que são. Então para com esse sentimento de inferioridade. Para de achar que daí, do que você tem, do que você está fazendo, que da sua mão não vai vir nada. Deus só precisa de pessoas disponíveis. Deus só precisa que você se habilite e deixe Ele fazer. Eu resumo com essas palavras. Vai acontecer com a ferramenta que você está na mão. Até agora tu tentou do teu jeito. Até nesse momento tu tentou pescar com a força dos próprios braços. Só que a palavra que Deus tem para tua vida hoje não é vai. A palavra que Deus tem para tua vida hoje é volta. Volta ao mar alto. Porque o voltar é o mesmo lugar, mas a expectativa é nova e agora você está debaixo de uma palavra. Daniel, tá contigo. Gente, eu quero... Pode agradecer já? Já pode agradecer Já? e libera uma palavra. Gente, eu quero aqui agradecer, que papo edificante. Para mim é uma honra poder estar com vocês, mestres. Aprendi muito. Eu montei pelo menos umas 4 mensagens novas aqui. Né? Tava sem mensagem, meu irmão. Vou sair daqui abastecido já para pregar amanhã. Pelo menos essa do Maná eu vou largar. Essa do Maná é forte, é forte. É forte. Quero agradecer o privilégio de poder estar aqui novamente nesse podcast. Luiz Augusto, Trovão, Leandro, Deus abençoe a vida de vocês. O Rodrigo nem se fala, que é um irmão. Eu sou muito admirador do ministério dele e daquilo que Deus entregou para ele de forma peculiar. É uma unção diferenciada. Eu escuto o Rodrigo pregar desde 2008, cara. Meu Deus. E não enjoo, não. Né? Cada vez Tem ele vem como. com a pérola nova. Tem como. Tem muito de Deus. Mas muito feliz de poder estar aqui. Quero já dizer para vocês... Me segue lá no Instagram. Sim. V Daniel Costa, tá? E ó... Produção, coloca lá, arroba do que ele dá tá essa falando. moral. A produção às vezes Me esquece. dá essa moral. Pô, me dá essa moral. Por favor. Coloca lá, tá? V Daniel Costa, tá bom? Tem uns conteúdos de Deus lá. E eu tô lá no TikTok também. Eu tô lá também, tem uns cortes bons lá. Vai lá, me segue, vai ser bênção de Deus pra tua vida. Obrigado, tamo junto. Também quero aqui agradecer, tá? Amigão, obrigado, tá? Minha primeira vez, tá? Minha primeira vez. Espero que eu tenha conseguido alcançar aí as expectativas, né? Quero agradecer também ao Trovão e ao Leandro, essa equipe muito boa, tá? Agradecer vocês aí, muito obrigado. Trovão, tem que assumir isso aí, meu irmão, porque eu não sei mexer em nada, gente. Eu sou cru, irmão, com a rede social, mas me segue lá. Rodrigo Soares, irmão. Vai lá, nos acompanha. E quero também mandar um beijo aqui pra minha esposa, em especial, minha preta. Tati, te amo, Deus, tá? Tá apaixonado, homem. Aí, vamos que vamos nessa, gente. Muito obrigado mesmo, tá? Gente, eu agradeço, tá bom? Eu agradeço pela disponibilidade. Assim que eu entrei em contato com o Rodrigo, com o Daniel, vocês... O Daniel já falou, não, eu tô lá, irmão. Eu tô lá. O Rodrigo também, irmão, tá marcado, vou estar aí. Muito obrigado, tá bom? É uma honra. Palavra, irmão. Sou fã de vocês, tá bom? Sou admirador do ministério de vocês. Saibam que vocês estão nas minhas orações. Tô aqui fazendo o papel da retaguarda. Que vocês precisarem, gritem que eu tô aí, tá bom? Se não puder ajudar com uma oração, pelo menos um ombro amigo. Tô malhando o ombro aqui, ó. Dá pra... Dá pra dar uma... Pelo jeito que carrega aí, Daniel. Carrega mesmo? Só, irmão. Gente, obrigado, mesmo. tá bom? Irmão, aperta aqui minha mão. Obrigado, tá bom? Tá? Eu que agradeço. Junto sempre. Cara, conheci vocês, cara, vocês são presentes. Gente, Deus, quando quer nos abençoar, Ele não nos dá coisas. É verdade. Ele nos apresenta pessoas. O Senhor me apresentou esses 2 príncipes de Deus. Ó, é um conselho aqui, um conselho rápido. Seja amigo de pessoas que são amigos de Deus.
O problema é que você quer procurar amizade no meio do baile funk. Olha aí, ó. Uau. Tu quer procurar relacionamento no meio da chopada, no meio do... Não. É. Eu posso entrar nesse... Entre. Não, tá. Entre. Já foi. Muda o teu cenário. Muda o teu cenário. Tem pessoas especiais já pro teu caminho, pro teu chamado, pro teu ministério. Verdade. Tem amigos que Deus quer te apresentar. Deus quer te apresentar amigos. Deus quer te apresentar pessoas. Deus quer te apresentar cenários. Você não pode fazer parte de ambiente que Deus não faz mais parte. Né, irmão? Claro. Desceu Claro. coisa aqui. Vai começar outra, hein, gente? Talvez. O tempo não Quer deixa. emendar? Gente, obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade, por permitir nós adentrarmos na sua casa. Você que está vendo esse podcast, esse episódio, através de um smartphone, através de uma televisão. Muito obrigado. Segue a Eu página. quero que pedir para você, curta, comenta, compartilha, deixa lá um feedback. Isso aqui é importante. Conta teu testemunho, tá bom? Para nós cada vez mais colocar, ingerir coisas aqui para você, para sua casa e para sua vida. Gente, obrigado. Ó, tem uma regra que todo mundo que vem aqui tem que lançar o meu bordão. Sabe como é que é o meu bordão, né? Gente, então olha para aquela câmera ali, ó. Cada um de vocês, primeiro você, depois primeiro Não, você. faz ele primeiro pra saber como é que é. Faz primeiro pra ele ver. Porque o Só gente? o bordão, gente. Só o gente. Só o gente, só o gente. Gente! Agora é contigo, irmão. Gente! Gente, tá encerrado. Tamo junto. Fica na paz. Uau! Oi.